Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 16 do livro de Números. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Número 16. E Corá, filho de Zá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Números 16, 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados Assembleia, homens de posição. Números 16, 3. E congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Né? Números 16, 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Números 16, 5. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Números 16, 6. Fazei isto, tomai vós os cessários, Corá e toda a sua congregação. Números 16, 7. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Números 16, 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Números 16, 9. Porventura pouco para vós é que o Senhor, é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério no tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Números 16, 10. E te fez chegar a todos teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Números 16, 11. Assim, tu e toda a tua congregação estais contra o Senhor e Arão. Quem é ele que murmureis contra ele? Números 16, 12. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Números 16, 13. Porventura, que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós. Números 16, 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Números 16, 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Números 16, 16. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu, eles e Arão, amanhã. Números 16, 17. E tomai cada um seu incensário, e neles põe incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Números 16, 18. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, neles puseram fogo e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Números 16, 19. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Números 16, 20.
E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Números 16, 21, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Números 16, 22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Números 16, 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 16, 24. Fala toda esta congregação, dizendo, subiram do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Número 16, 25. Então Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirão, e após eles seguiram os anciãos de Israel. Número 16, 26. E falou a congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Número 16, 27. Subiram, pois, no derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Número 16, 28. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Números 16, 29. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Números 16, 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. Números 16, 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Números 16, 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Números 16, 33. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, assim pereceram do meio da congregação. Números 16, 34. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Números 16, 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Números 16, 36. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 36, 37. Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Números 16, 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Números 16, 39. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar. Números 16, 40. Por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Números 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Números 16, 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão,
E virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Números 16, 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Números 16, 44. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 16, 45. Levantai-vos no meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Número 16, 46. E disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Números 16, 47. Tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. Mas eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Números 16, 48. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Números 16, 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Corá. Número 16, 50. E voltou Arão a Moisés à porta da congregação e cessou a praga. Amém. Aleluia, né? Glória a Deus. Encerramos hoje a leitura do capítulo 16 do livro de Números da Bíblia Sagrada. Bem, eu tenho lido sempre ao final dos capítulos uma mensagem, né? E aqui mais uma vez eu estou com o presente diário, que foi produzido pela Rádio Transmundial, né? Essa edição aqui é número 16, presente diário, né? O livro de leituras devocionais diárias. Esse é o número 16, é uma publicação com direitos reservados à Rádio Transmundial. Foi coordenado pelo Comitê Eleitoral, composto de Roland Colbert e Doris Colbert. Foi publicado em São Paulo em 2013 e essa é a primeira edição. O que está escrito aqui para o dia 13 de julho de 2013? Exatamente há 5 anos atrás, né? Será que se aplica aos nossos dias? Vejamos. O título da reflexão é Celebrando. E diz que está escrito o seguinte versículo. Vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Filipenses 4, 14. Bem, iniciando a leitura, né? Muitos leitores da Bíblia têm preferência pelo verso que diz tudo posso naquele que me fortalece, né? Que é o Filipenses 4:13, todos nós conhecemos. Que aparece na nossa leitura de hoje. Porque a leitura bíblica, ela está baseada em Filipenses 4, capítulo 4, versículo de 10 a 20. Só que o autor escolheu aqui Filipenses 4, 14. Foi o que eu li antes, né? Ao dizer isso, o apóstolo Paulo não estava praticando alguma técnica de autoajuda, como muitos fazem. Não, ele estava sendo muito transparente, confessando o que ele era. Era um homem que já experimentara o que estava dizendo. Vá ao capítulo 11 de 2 Coríntios. Açoitado, havia fragmentos metálicos na ponta das tiras dos chicotes. Nossa! Apedrejado, náufrago 3 vezes. Numa delas passou a noite inteira no mar. Já pensou? Bem, mas ele não celebra a fortaleza que ele mesmo seria, e sim a piedade cristã de seus leitores. Vejam o que menciona em sua celebração. Ele descreve com alegria o que os filipenses fizeram por ele. Finalmente vocês conseguiram fazer chegar a mim os seus donativos. Só um coração grato e cheio de amor pode fazer isso. Ele celebra a vitória sobre as dificuldades e sua liberdade diante das circunstâncias.
boas ou más, elas não alteravam seu ânimo, ele era livre. Os romanos ameaçavam de morte os povos que queriam subjugar. Quando fizeram isso com Cristo e os cristãos, o método não funcionou. Foi a maior derrota que sofreram. Paulo aprendera com seu Senhor. Isso é andar sobre as nuvens, enquanto os outros andam por baixo delas. E como se queixam? Paulo celebra a presteza com que os filipenses o ajudaram. Eles foram os primeiros a socorrê-lo e mais continuaram a socorrê-lo outras vezes. Paulo consegue transformar a ajuda em um ato de adoração. Ele afirma que a oferta que recebera era uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quanta grandeza havia no caráter do apóstolo. Ele transformou sua vida num culto contínuo. Glória a Deus. Podemos dizer que Paulo não subiu aos céus para adorar ao Senhor. Ele continuou sua adoração, que já havia começado na terra. Assina MJT. E tem uma frase final aqui, em negrito, que diz: tome a mais gloriosa das decisões, transforme sua vida em uma celebração a Deus. Muito bom, se aplica realmente aos nossos dias. Apesar de ter sido escrita há 5 anos atrás, o apóstolo Paulo continua sendo para os cristãos um exemplo a ser seguido. Não é verdade? Bem, eu agradeço por terem me escutado. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal é a Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro. Obrigada.